Aleluia! Provérbio 19 diz: aquele que dá aos pobres empresta a Deus, e ele retribuirá grandemente. Está escrito. Jesus disse: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestistes. E disseram: Senhor, quando o Senhor esteve assim e que não fizemos nada? E ele respondeu: quando você deixou de fazer a um desses pequeninos, desses pobres, você deixou de fazer a mim. Eu louvo a Deus pelo ministério que Deus nos deu e pelas ovelhas que têm a mesma visão do reino que nós temos. E ele está dizendo bem claramente que nós temos que fazer o que Jesus fez. Jesus andava pelo caminho, ele curava, ele libertava, ele trazia provisão para as pessoas. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E ele está dando uma garantia que quando você cuidar de alguém, ele te retribuirá, ele te prosperará tremendamente. Siga o evangelho na íntegra. Queridos, você tem noção do que esse texto está te dizendo? Que se você ajudar ao pobre, estender as mãos para alguém, socorrer alguém, levar a cura, a libertação, a salvação, eu vou generalizar, você estará emprestando a Deus. Você tem noção do que é nós, um ser humano limitado, emprestar alguma coisa para Deus? E ao mesmo tempo Deus também está dizendo que Ele vai te retribuir, Ele vai te abençoar. Tem um texto que diz que Ele vai fazer com que a sua riqueza se multiplique, Ele vai derramar prosperidade, milagre, coisas extraordinárias, por você se tornar um instrumento de salvação, de libertação, de mudança para a vida de alguém. Meu Deus, então sirva, cuide de alguém pelo caminho, como Jesus fazia. Quem aparecer na sua frente, socorra, estenda a mão e você vai prosperar. E nesse texto mostra que Deus se preocupa com o pobre, com o necessitado, com o doente, com aquele que sofre, com aquele que enfrenta batalhas terríveis. Deus está dizendo: eu me importo. E quem se propor a ajudar uma pessoa dessa, eu vou prosperar, eu vou abençoar. Então, meu amado, sirva ao reino de Deus cuidando, porque a pregação do evangelho consiste nisso, em ajudar, em socorrer alguém. Lembra do que Jesus disse? Tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, tive nu, não me vestiste, tive doente, não fostes me ver, estive forasteiro, não me hospedaste. E disseram: mas quando foi que aconteceu isso, Senhor? E ele disse: quando você deixou de fazer a um desses pequeninos, meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Então muitas das vezes nós estamos sendo testados e muitas pessoas não percebem isso, meus queridos. Então o evangelho consiste em socorrer, em ajudar, em levantar alguém. Sirva esse evangelho. E eu tenho a ousadia de dizer: o nosso ministério, eu, minha família, as ovelhas que Deus nos deu para cuidar, a nossa preocupação é com pessoas sendo libertas, transformadas, curadas, pessoas que realmente tenham certeza da sua salvação. E a gente não está preocupado primeiramente com quantidade de pessoas, nós estamos preocupados com qualidade de vidas. Por isso Deus nos deu ovelhas maduras para fazer essa obra. Em frente do terminal Cachoeirinha, nós entregamos o que for de necessidade para as pessoas. Nós estamos fazendo isso, igual que Jesus fazia. Jesus multiplicou pães para muitas pessoas, mas não ficou exigindo que alguém andasse com ele. Jesus curou milhares de pessoas, mas nem todos andaram com Jesus, porque a pregação tem que acontecer. Quem vai ficar conosco, só Deus sabe, contanto que a gente faça. E Jesus, querido, deixou o exemplo para nós seguirmos. Mas muitas pessoas dizem: eu não ajudo ninguém, eu não socorro ninguém, eu não dou nada para ninguém, porque ninguém nunca fez por mim. Essa pessoa se diz cristã. No entanto, a Bíblia nos mostra em Provérbios 3: não diga ao teu próximo: vai, volta amanhã e eu te darei o que você precisa. Ele diz lá: se você tem agora. E quantos não fazem isso? Não, vai, volta amanhã, amanhã eu dou. Mas ele tem ali para fazer agora. Quem tem fome tem pressa, querido. Tem necessidades que são urgentes. Aí a pessoa deixa de ser abençoado porque é egoísta. Em Provérbios 21 já diz também: meu Deus, quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Quantas pessoas talvez estejam passando por prova hoje, porque um dia não deu ouvido ao clamor de alguém? Muito sério que esse texto está dizendo. Se a pessoa tampar o ouvido, não quer ouvir o clamor de um necessitado, ele vai clamar também um dia e não vai ser ouvido.
É por um acaso que algumas pessoas de uma hora para outra fracassam, perdem tudo, não encontram ninguém para ajudar, por mais que clame, por mais que peça, ninguém ouve o clamor de certas pessoas, mas não foi porque essa pessoa procedeu errado com alguém que necessitava no passado, meus amados. Em nome de Jesus. Tem pessoas que pensam também: eu só vou ajudar se eu vou ter retorno, se eu for recompensado, se me reconhecerem, se forem gratos, se puderem me pagar depois. Jesus não fazia isso. Jesus recebeu alguma coisa da viúva que teve o filho ressuscitado? Não. De Lázaro? Não. Das pessoas que comeram pão e peixe no deserto? Não. Faça a mesma coisa. Pregue o evangelho sem esperar retorno de ninguém. A sua recompensa vem de Deus. Nós estamos começando um ministério praticamente agora, queridos. Nós somos ainda pequenos, por enquanto, mas nós estamos colocando ali em frente ao terminal, quase todos os dias, uma banca com arroz, farinha, feijão, café, açúcar, para quem estiver precisando passar por ali e pegar. Todas as quinta-feiras nós estamos distribuindo aqui na porta da igreja sopão. E não é só para pessoa em condição de rua, não é para pobrezinho, coitadinho, miserável, não, é para quem tem fome, é para quem precisa. E muitas pessoas que pegam produtos aqui do iFood para fazer entregas estão se alimentando. Pessoas voltando para casa estão se alimentando. Pessoas que disseram que não tinha nem o que comer quando chegassem em casa. Esse é o evangelho de Cristo. A quem nós encontrarmos pelo caminho, vamos curar, vamos libertar, vamos levar a salvação e dar a provisão necessária. É isso que Deus quer. Provérbios capítulo 11 diz: aquele que dá liberalmente, aquele que faz o seu melhor para os outros com prazer, com zelo, olha só, será acrescentado mais e mais, ou seja, vai prosperar mais e mais. Mas aquele que retém, mais do que é justo, ou seja, ele tem que fazer uma certa coisa para alguém, mas não faz no limite que deveria fazer, para ele será por a perda, porque ele vai reter. Aí não vai dar tudo isso, vou dar só uma parte, mas sabe que aquela pessoa precisa do essencial, e nem o essencial a pessoa está dando. A sopa que nós estamos fazendo aqui é a melhor, e todo mundo que está tomando pensa assim: mas quando as pessoas fazem de qualquer jeito. Não, nós fazemos com excelência, sentamos e comemos junto com as pessoas ali, e muitos estão dizendo: nunca comemos uma sopa desse jeito. E estou dizendo: será se Deus não vai acrescentar mais e mais para nossas vidas? Ganhamos até fogão industrial. Aleluia! Mateus 13 diz: aquele que planta uma boa semente numa boa terra, colherá a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Você planta uma semente e vai colher centenas, dezenas de vezes mais aquilo que você plantou. Plantar é opcional, mas a colheita para quem plantar é obrigatória. Também diz a palavra: aquilo que você plantar, você vai colher. Então plante uma semente excelente de bondade, pregue o evangelho como tem que ser pregado em todas as áreas, curando, libertando, salvando, cuidando de alguém, porque Deus está dizendo: oh glória, o que você fizer pelos outros, você está emprestando para Deus, e Deus te restituirá. E outro texto diz: Deus multiplicará a sua riqueza pelo que você fez pelos outros. Então faça o seu melhor, e como nos diz a palavra de Deus, aquilo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Se é para Deus, é para o reino de Deus, faça com amor, faça com zelo, faça com dedicação, com prazer total, porque Deus está prometendo que Ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Ele vai prosperar as obras da sua mão. Se você estiver em luta, Ele está dizendo que você vai prosperar no meio do deserto. Ele vai abrir porta até onde não existe paredes. Faça o seu melhor e Deus vai te honrar, pode ter certeza disso. Aleluia! Que coisa